O seu programa de TV de todas as manhãs entrevista um médico que diz que a ciência descobriu a fórmula para a longevidade. O Jornal das 8 diz que a ciência descobriu que seus problemas de saúde podem acabar se você usar um ingrediente específico. Nas bancas, revistas conceituadas trazem em pauta que aquela substância presente em tal produto faz muito bem para a saúde. Diante de tantas pesquisas e tantas informações, surge algo mais que precisa ser analisado. Qual atitude nós devemos tomar quando alguns estudos acabam sinalizando que tal coisa deveria fazer bem, ou seja, tal coisa faz bem, quando em realidade o espírito de profecia, aquela senhora que estudou só até o 3º ano da escola primária, orientada por Deus, ela disse que não deveríamos usar, deveríamos obviar o uso de tais coisas quando existe esse conflito. Por exemplo, a questão do uso do vinho, por exemplo. O vinho, pois aí os estudos mostram que realmente você consumir uma quantidade pequena de vinho diariamente, isso tem um efeito cardioprotetor. Nós não negamos isso de forma alguma. Entretanto, é bom lembrar que o benefício do vinho em si não está exatamente no vinho, como ele sai lá da fermentação, etc., mas está em uma substância que você consegue na própria uva in natura, que é o resveratrol. Então, o benefício não é exatamente assim do vinho como um todo, mas de uma substância do resveratrol. Então, isso tem que ser mencionado. Sim, lá no vinho tem coisa boa, que também tem lá na uva, de onde veio o vinho. Se pensamos que muitíssimas pessoas têm o hábito de beber socialmente e não têm o hábito de comer frutas, então seja por isso que se fala mais do vinho que da uva. Mas se também pensamos que uma garrafa de vinho comercializada num bar ou numa balada dá mais lucro para muito mais gente que um cacho de uva que saiu direto do produtor e foi parar lá no mercadinho, vamos concordar que, novamente, o vinho vai ser muito mais falado que a tal uva. Nessa história de vinho, uva, ciência, dinheiro, não podemos descartar que há um jogo de interesses por trás de tudo isso. Agora vamos considerar o cafezinho. A questão da cafeína, por exemplo. Estudos recentes agora mostram que você utilizar cafeína, isso pode ter uma performance um pouquinho melhor se você é um paciente diabético, ou seja, ajudaria, entre aspas, a controlar um pouco melhor o teu diabetes. Entretanto, esta mesma ciência, há alguns anos atrás, mostrava que você utilizar cafeína, isso te colocava em um risco maior de você desenvolver diabetes mais para frente. Então, a situação hoje não é uma situação de palavra final. Problemáticas, metodologias, análises, provas? De que precisamos para saber em que acreditar? Eu penso que nós devemos ficar com aquilo que Deus deixou. Porque o que Deus deixou não muda. A minha pergunta, quando eu vejo essas situações, não é se a ciência ela vai confirmar o espírito de profecia, não é esse. Mas eu penso mais bem assim, quando será que a ciência vai chegar à conclusão de que aquilo que o espírito de profecia está mencionando é correto? Esse tempo já chegou em várias coisas, e no que hoje existe de, entre aspas, discordância, eu não tenho a menor dúvida de que vai chegar. Por quê? Porque existe um versículo nas Sagradas Escrituras que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O tempo vai chegar e Deus é o autor da ciência, da verdadeira ciência. Ele é o autor. Então ele não vai fazer nada que esteja em desacordo com a revelação da sua santa palavra e a revelação que ele deixou de forma mais pormenorizada através do espírito de profecia.